Olá, aqui é o Leone e durante essa semana, nesse workshop, eu vou te mostrar como você é 100% capaz de ser um expert em CorelDRAW em apenas 4 semanas e aprender os principais segredos que te farão desenvolver trabalhos profissionais que são elogiados pelos seus clientes. E você pode fazer isso desde que saiba fazer da maneira certa. Esse é o nosso terceiro vídeo e se você ainda não assistiu ao primeiro e segundo vídeo do nosso workshop, onde no primeiro eu mostro os 5 principais motivos que te impedem de dominar o CorelDRAW da forma e velocidade que você quer, e no segundo vídeo eu mostro os 6 métodos fáceis de se aplicar que vão permitir você aprender de uma forma muito mais eficiente, que vai acelerar os seus resultados. Eu aconselho a ver esses 2 vídeos primeiro, porque eles são uma continuação, uma sequência do nosso workshop. E nessa aula nós vamos ver como você pode desenvolver um trabalho prático. Nós vamos aprender técnicas e conceitos que você já pode botar em prática e começar a desenvolver os seus trabalhos. Nessa aula nós vamos aprender a desenvolver um panfleto, então nós vamos aprender todas as técnicas ali para você desenvolver um panfleto. O primeiro passo para você desenvolver, para você começar a desenvolver um panfleto ou qualquer outro tipo de trabalho, é você reunir as informações que você vai utilizar naquele determinado trabalho. Se eu vim aqui para a página 2, eu já reuni aqui todas as informações que nós vamos usar nesse panfleto. Então ela já está aqui e eu já vou ter uma noção melhor do que eu vou poder desenvolver. E aí você vai ver o que você quer desenvolver. Se você for desenvolver uma arte para rede social, por exemplo, para o Facebook, aí você vai ter que ver qual é o tipo de trabalho que você vai utilizar. E, por exemplo, se for um tamanho de um post, você vai desenvolver ele aí para Facebook, você vai desenvolver ele no tamanho padrão, é 1080 por 1080 pixels. Então você já sabe o tamanho que você vai desenvolver. Se você vai desenvolver, por exemplo, uma caneca para sublimação, aí você vai colocar lá, por exemplo, talvez um 20 por 10. Vai variar aí de acordo com o tipo de trabalho. Então você já tem esse tamanho e você pode configurar e desenvolver a sua arte naquele tamanho. Já se nós formos desenvolver uma arte para gráfica, ele tem alguns determinados tamanhos já pré-configurados que você tem que seguir. Normalmente, quando uma gráfica compra as resmas de papel, ela vem num tamanho grande, então vem um papel grande e a gráfica vai cortando esses papéis em determinados tamanhos. E tem essa tabela de formatos, onde todas as gráficas utilizam essa tabela de formatos para economizar papel, porque imagina aí se cada gráfica cortasse os seus papéis ali de um determinado tamanho, eles teriam muito desperdício de papel. Então, tem esses formatos onde você pode verificar o tamanho, por exemplo, aqui se você quer desenvolver um panfleto, vamos supor que um panfleto 10 por 15, que é um tamanho bem comum. Então, nós vamos cair aqui no formato 32. Então, a gráfica vai pegar aquela folha grande, vai cortar um determinado tamanho, logicamente aqui eles não vão imprimir panfleto por panfleto, eles vão imprimir uma grade de panfletos, por exemplo, aí vão imprimir 4 panfletos de uma vez ou mais panfletos de uma vez, e depois eles simplesmente cortam na guilhotina. Mas aqui é um exemplo, por exemplo, nesse formato 32, nós temos aqui o tamanho do papel de 12 por 16,5, mas nós não podemos utilizar esse tamanho todo, porque quando esse papel vai para a máquina de impressão, essa máquina de impressão ela precisa de pegar o papel e passar e levar esse papel até o rolo onde estão as tintas para você imprimir o conteúdo de cada cor em cima desse papel. Então, a máquina precisa desse pedaço de papel para conduzir o papel para fazer a impressão. Isso acontece também nas suas impressoras. Quando você for imprimir, você não consegue imprimir no papel todo. A impressora vai precisar daquela margem para poder pegar o papel e conduzi-lo até sair do outro lado. Com essa diferença de pinça, nós vamos poder trabalhar aqui com 2 tamanhos. Tem gráficas que vão precisar de margem de 1 centímetro e gráficas que vão precisar aqui de margem de 2 centímetros. Aí vai variar de acordo com a gráfica que você for desenvolver aquele trabalho. Aí você pode consultar aquela gráfica.
E como nós já temos as informações, vai ficar mais fácil para nós definirmos qual vai ser o formato que nós vamos utilizar, qual vai ser o tamanho que vai se adequar melhor àquela quantidade de informação. Bom, definido tanto as informações como também o tamanho que nós acabamos aqui de definir, nós vamos definir quais são os objetivos dessa campanha que nós vamos desenvolver. Com isso, nós vamos ter uma facilidade maior de comunicar melhor aquela mensagem que nós queremos passar. O trabalho que você está desenvolvendo, você tem que pensar que ele é uma forma de comunicação. Você vai comunicar com as outras pessoas alguma informação. Então é importante que você estruture bem essas informações e você saiba para quem você quer passar aquelas informações. Porque para você comunicar, por exemplo, para um público jovem, vamos colocar um baile funk, se você for comunicar, for desenvolver um trabalho para um baile funk, é completamente diferente a comunicação, os elementos que você vai utilizar para divulgar uma peça para uma igreja, por exemplo. Você for desenvolver uma campanha para uma igreja e uma campanha para um baile funk, vão ter comunicações completamente diferentes. Então, você tendo essas ideias, tendo esses objetivos, esses conceitos em mente, quando você for começar a desenvolver o seu trabalho, você vai ter uma clareza muito maior do que você precisa de desenvolver. E vai facilitar também você estruturar a sua comunicação, porque é importante você conduzir as pessoas de acordo com a informação que você quer passar para ela. Então você tem que destacar um pouco mais as informações que você quer que se destaque mais e destacar menos as informações secundárias. Você tem que seguir uma hierarquia das informações de acordo com o que você quer passar, de acordo com o que você quer comunicar. Aqui no nosso trabalho já reuni aqui todas as informações, ou quase todas as informações, e aqui nós vamos desenvolver um panfleto, que vai ser um panfleto para uma pizzaria, e ela tem o objetivo de divulgar o WhatsApp para as pessoas fazerem pedidos de pizza. E nós vamos estruturar a nossa comunicação para um público mais jovem, que vai ser o ideal aqui da nossa campanha. Logicamente, isso aqui é uma campanha fictícia, eu mesmo criei essas informações aqui somente para nós termos essa aula prática, onde eu vou passar aqui algumas informações para você. Bom, definido aqui os conceitos que você vai utilizar, você pode começar a pesquisar tanto por fonte de inspiração, como também por imagens que você vai utilizar. Essas imagens que eu peguei aqui, eu estou utilizando o site Pexels. No site Pexels eu peguei o smartphone e também a foto da pizza. Observe aqui que nós temos essas imagens em alta qualidade. É importantíssimo quando você for desenvolver um trabalho, você sempre utilize fotos com alta qualidade, porque ela vai dar uma impressão muito melhor, vai dar uma qualidade muito maior no seu trabalho, principalmente que vai ser um trabalho que vai ser impresso. E se você trabalhar com fotos que tenham uma resolução ruim, ele vai dar um aspecto amador no seu trabalho e não vai transmitir o sentimento que você quer passar. Por exemplo, essa pizza. Você olha essa pizza, ela está uma pizza bonita que transmite vontade de comer pizza em você. Agora, se você colocar uma imagem aqui toda embaçada, toda cheia de pixels, ele não vai causar aquele efeito que você pensou que ele causaria. Então, sempre trabalhe com imagens com alta qualidade. E se você quer ter uma qualidade maior, por exemplo, quando você tiver uma logo, quando você tiver um ícone, quando você tiver algum desenho, opte por vetorizar esse desenho para você ter uma qualidade muito maior. Se você pegar essa imagem em bitmap, principalmente se tiver com uma qualidade ruim, e você imprimir, quando você pegar esse trabalho impresso na mão, você vai ver a diferença. Você pode pegar uma imagem que tenha uma qualidade ruim, uma imagem que tenha qualidade boa e que os elementos foram vetorizados, você vai ver a qualidade, a diferença que vai dar no resultado final do seu trabalho. Bom, e outro site que nós utilizamos, eu utilizei o site Freepik para pegar esses desenhos aqui que nós vamos utilizar e também esses emoticons aqui que nós também vamos utilizar no nosso trabalho. Além desses dois sites, eu também utilizei aqui o site PNG Tree
para pegar esse efeito aqui de fumaça que nós vamos utilizar ali para dar um efeito que a pizza está quentinha, para causar bem mais aquela vontade ali de comer aquela pizza, para a pizza ficar bem mais apetitosa. Eu vou deixar esses links acima do vídeo, então você pode acessar e baixar essas imagens. Para baixar, você pode clicar aqui em Download. O PNG Tree ele vai te dar a opção de fazer 2 downloads por dia. Então você pode baixar 2 imagens aqui de forma gratuita. E os outros sites aqui, o site Pexels, ele não tem limite, e o FreePic aqui ele tem um limite que é maior. Às vezes eles vão te pedir para você fazer login na sua conta, mas você consegue fazer o download da maioria das imagens, a não ser que seja uma imagem premium e você tenha que comprar um pacote. Então vamos lá, vamos começar a desenvolver o nosso trabalho. Se nós viermos aqui na nossa tabela de formatos, que eu também vou deixar aqui disponível para você, nós vamos utilizar aqui o formato 18 e vamos utilizar aqui uma pinça de 1 centímetro. Então nós vamos utilizar o formato 18 para desenvolver aqui o nosso panfleto. Então vamos configurar aqui nossa área de trabalho. Aqui eu já criei um novo documento. Para você criar, você pode vir aqui em novo. E aqui você pode definir algumas informações. Aqui você pode definir o padrão da web, no modo de cores. Como vai ser um trabalho que vai ser impresso, você tem que escolher aqui a opção de CMYK, que são as cores que são impressas na gráfica. É o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Quando a gráfica vai imprimir, ele imprime cada uma dessas cores até formar a imagem. Se você utilizar a opção aqui de RGB e trabalhar com cores RGB, quando esse arquivo for impresso, ele vai ter uma variação dependendo muito grande da tonalidade das cores que você utilizou, porque o RGB são cores que são reproduzidas através das luzes do monitor e a CMYK é através de pigmento. Então aqui eu vou só fazer essas configurações e você já pode dar um OK aqui, que ele já vai criar esse documento. E aqui nós vamos começar a configurar esse tamanho. Como nós vamos desenvolver no tamanho 10 por 15, se você achar melhor, você pode vir aqui na unidades e mudar aqui para centímetros. Então nós podemos vir aqui, configurar 10, ou melhor, é 15 por 21. Aqui ele ficou virado, nós vamos precisar de fazer o contrário. Você pode vir aqui na opção de retrato e inverter a orientação aqui da nossa área de desenho. E agora, o primeiro passo que nós vamos fazer é configurar a nossa margem de segurança. Quando você imprime um arquivo na gráfica, eles precisam de uma margem para dar um acabamento. E se você, por exemplo, se você vem aqui e deixa essa informação aqui coladinho, quando eles forem dar o acabamento, como eu disse anteriormente, eles não imprimem um arquivo. Por exemplo, imagine se eles fossem imprimir um panfleto 10 por 15, eles demorariam muito tempo até conseguir imprimir isso tudo. Eles imprimem vários panfletos de uma vez só. Então, quando eles forem cortar esse panfleto, vamos supor que essa linha guia é a guilhotina. Então, se eles virem aqui e cortar aqui tudo certinho, perfeitamente, que é difícil, então, beleza, você deu sorte. Mas se ele vir aqui, por exemplo, e cortar aqui um pouquinho mais para dentro, ele já vai cortar as informações. Então é importante você deixar uma margem de segurança para caso a pessoa erre tanto para dentro, não tenha problema. E aqui para fora você pode deixar uma margem de sangria. Margem de sangria é como se aqui tivesse, por exemplo, cinza. Então aqui é onde deve ser feito o corte. E você deixa ele aqui um pouquinho maior para caso se cortar para dentro, não tem problema, porque nós temos a margem de segurança. E se cortar para fora também não tem muito problema, porque como nós colocamos a sangria, ele vai cortar essa parte e vai continuar com a mesma tonalidade, principalmente se você estiver trabalhando com um fundo colorido. Bom, então nós vamos configurar essas margens, nós vamos configurar elas aqui manual. Tem jeito de você configurar isso automático. Você pode vir aqui e clicar 2 vezes aqui sobre a sombra que você consegue fazer algumas configurações aqui para configurar essas linhas guias. Você pode vir aqui em linhas guias e você consegue aqui fazer configurações.
mas aqui nós vamos fazer essas configurações manualmente. Aqui eu vou deixar uma margem de 5 milímetros ou meio centímetro. Então, eu vou colocar aqui 0,5 e 0,5. Então, vai dar aqui 5 milímetros. E nós vamos ajustar esse quadradinho aqui nesse retângulo. Nós vamos fazer um alinhamento. Então, vou selecionar esse quadradinho. Eu vou segurar a tecla Shift em relação a esse retângulo. E eu vou utilizar algumas teclas de atalho. Essas teclas de atalhos eu não vou explicá-las, mas eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho aqui no YouTube, onde ele passa os 27 principais atalhos do CorelDRAW. Então você pode acessar e vê-los depois, caso você precise. Mas aqui eu vou utilizar o atalho T para alinhar ao topo e o L para alinhar à esquerda. Eu vou utilizar o atalho F2 para dar um zoom. E agora eu posso colocar as linhas guias aqui. Aqui é interessante você vir aqui e marcar em alinhar a selecionar a opção de diretrizes, porque quando você estiver tentando posicionar uma linha guia, observe que ele vai puxar. Então fica mais fácil de você fazer um alinhamento perfeito nesse objeto. Eu vou selecionar novamente esse quadradinho, vou segurar a tecla Shift em relação ao retângulo e vou apertar o B e o R e vou utilizar o F2 novamente para criar uma área de seleção e dar um zoom aqui para ficar mais fácil para nós fazermos esse alinhamento. Então aqui feito esse alinhamento, agora eu posso excluir esse quadradinho aqui que nos auxiliou e nós temos aqui a nossa margem de segurança. Essa margem de segurança vai evitar tanto, como eu disse, que corte as informações quando for feito o acabamento e vai dar um acabamento mais bonito no nosso trabalho, porque vai ficar muito mais bonito você ter um trabalho aqui com uma margem do que ele todo coladinho aqui, fica muito mais agradável aos olhos quando tem essa margem. Agora nós vamos começar a estruturar aqui as informações. A ideia que eu tive é, como é um público mais jovem, e é para fazer pedidos pelo WhatsApp, eu tive a ideia de colocar essa pizza como se a pessoa estivesse tirando essa pizza do smartphone. Então, para transmitir essas duas ideias. Para fazer isso, eu vou pegar essa pizza e vou colocá-la aqui no celular com um pedaço sobressaindo aqui para fora, como se a pessoa estivesse puxando aquele pedaço de pizza. Para fazer isso, se eu botar aqui um fundo, por exemplo, você vai observar que essa imagem do smartphone, ela tem um fundo branco. Como eu pensei aqui em colocar um fundo vermelho que transmite fome, abre o apetite da pessoa, então eu pensei em colocar esse fundo vermelho, então nós vamos precisar de tirar esse fundo branco. Aqui o melhor que nós poderíamos fazer para tirar esse fundo branco, nós poderíamos utilizar tanto o Photopaint como também o Photoshop para tirar esse fundo. Porém, aqui eu vou utilizar somente o CorelDRAW para você ver que é possível você fazer esse tipo de recorte também aqui no CorelDRAW. Logicamente, não vão ser todos os tipos de trabalhos que você vai conseguir. Por exemplo, recortar um cabelo aqui, dependendo do cabelo, é impossível você fazer isso no CorelDRAW. Mas tem muitas opções aqui que você consegue recortar aqui utilizando as ferramentas aqui de desenho que nós temos. Então, para fazer esse recorte, eu vou utilizar aqui a ferramenta Mão Livre. Aqui você pode utilizar a ferramenta Mão Livre, a ferramenta Bezier, a ferramenta Caneta, que você consegue esse mesmo resultado. Porém, eu vou utilizar a ferramenta Mão Livre, que eu tenho aqui uma liberdade maior. Então, vamos começar a criar a nossa máscara para nós podermos fazer esse recorte. Aqui a ideia é eu ir contornando todo o smartphone e depois eu jogo essa imagem dentro dessa máscara que eu criei, dentro desse objeto que nós vamos criar agora. Então eu vou começar aqui, eu vou clicar, segurar e ir contornando esse objeto. Aqui, caso saia um pouco fora, depois nós podemos utilizar a ferramenta Forma para fazer esse ajuste. Que eu vou tirar o contorno, clicando com o lado direito sobre o vazio, e ele vai sair aqui o contorno, vai ficar mais fácil para nós podermos visualizar. E aqui eu vou seguindo esses passos. Nessa parte aqui, como é uma linha mais reta, eu vou simplesmente clicar, observe que está aparecendo aqui um nó.
vou voltar aqui para a ferramenta mão livre e eu tenho que posicionar o mouse sobre esse nó. Observe que quando eu posiciono o mouse, está aparecendo a cobrinha junto aqui da ferramenta. Quando eu posiciono o mouse sobre o nó, vai aparecer essa setinha. Então, essa setinha indica que nós podemos fazer uma junção desses dois desenhos. Então, eu vou clicar e agora sim nós podemos continuar o nosso desenho. Aqui eu vou simplesmente arrastando que ele vai me mostrando aqui mais informações aqui dessa imagem. Então, aqui de novo, vou posicionar aqui na borda e vou clicar. Então, nós criamos aqui um único objeto. E agora eu vou repetir aquele mesmo processo. Eu vou clicar sobre o nó para juntar essas formas e vou aqui clicar, segurar e arrastando aqui para nós fazermos esse desenho aqui desse smartphone. Aqui, se você observar que saiu um pouquinho, mas nós podemos utilizar depois a ferramenta Forma para fazer esse ajuste. E aqui eu vou repetir aquele mesmo processo. Vou posicionar a ferramenta mão livre até aparecer a setinha. Apareceu a setinha, eu dou um clique e agora nós podemos fazer aqui uma linha reta. Então aqui eu dou mais um clique e aqui eu volto aquele processo para nós fazermos a curva. Clico, seguro e vou contornando. Aqui, caso você precise soltar, você pode soltar e repetir aquele mesmo processo. Clica novamente e vai aqui ajustando. Aqui eu não vou fazer lá muito perfeitinho, senão nós vamos demorar aqui muito tempo. E aqui eu vou repetir aquele mesmo processo. Vou passar o mouse, apareceu a setinha, eu clico e posiciono aqui mais ou menos até o final, onde eu vou ter que começar a fazer a curva. Então, feito. Vamos repetir o mesmo processo, vou clicar, vou fazer a curva, e agora eu vou clicar, vai juntar novamente. Observe que esse é o ponto inicial, então se eu posicionar ele aqui no ponto inicial, vai aparecer a setinha, agora sim eu fecho esse objeto que nós criamos. Agora eu posso colocar aqui uma cor nesse objeto, e nós podemos ver aqui. Caso seja necessário, nós podemos utilizar aqui a ferramenta Forma e podemos fazer aqui algum ajuste. Então, se eu clicar no nó, eu posso clicar, segurar e arrastar. E observe que quando eu clico sobre o nó, vai aparecer as alças de ajuste para mim. Então, eu posso clicar nelas e também fazer o ajuste que eu precisar. Aqui eu não vou fazer muitos ajustes para nossa aula não ficar muito longa. Então, vou tirar aqui o preenchimento, clicando com o lado esquerdo no vazio, ele tira aquele preenchimento. Só vou fazer aqui alguns ajustes aqui para ficar melhor. Aqui ficou um pouquinho, aqui está um pouquinho difícil de ver, mas acho que ficou um pouco longe. Vamos ajustar essa parte aqui de cima, vamos tirar esse nó, clicando 2 vezes sobre ele. Se você clicar 2 vezes sobre o nó, ou clicar sobre ele e vir aqui na barra de propriedades e excluir o nó, ele apaga. Aqui vou abrir um e vou clicar 2 vezes sobre esse para excluir. Aqui eu vou deixar esses detalhes, aqui nós poderíamos fazer alguns ajustes, mas eu vou deixá-los aqui. Agora eu vou selecionar a imagem e vamos jogar essa imagem em Power Clip. Eu vou clicar com o lado direito sobre a imagem e vou selecionar a opção de Power Clip. Quando você clicar na opção de Power Clip, ele vai aparecer essa setinha. Essa setinha ela está te perguntando onde você quer colocar essa imagem. Então, nós queremos colocar essa imagem dentro daquela máscara que nós criamos. Então, eu vou clicar sobre ela e ele vai jogar o smartphone dentro dessa máscara. Agora nós podemos trabalhar aqui com o fundo, nós não vamos ter mais problemas com aquele fundo branco. Agora nós podemos estruturar nosso smartphone aqui para nós desenvolvermos essa ideia. Como nós vamos ter que colocar essa pizza dentro desse smartphone, então nós vamos ter que repetir um processo bem parecido com esse para tirar o fundo branco.
Então nós vamos criar uma máscara dentro dessa área aqui da tela do smartphone, para depois nós utilizarmos para colocar essa imagem da pizza. Então nós vamos voltar aqui para a ferramenta Mão Livre e vamos criar aqui. Aqui está um pouquinho difícil de identificar onde começa a tela, mas nós vamos ter aqui que inventar essa informação. Então vou clicar aqui mais ou menos num ponto onde eu acho que é o correto e vamos criar aqui. Aqui, se caso depois tenha ficado errado, nós ainda podemos fazer alguns ajustes, então você não precisa se preocupar tanto. Então vou posicionar aqui tentando manter o ângulo do smartphone, vou clicar, vou passar essa linha aqui para branca, que vai ficar mais fácil para você visualizar. Então nós criamos essa linha. Eu vou voltar aqui para a ferramenta Mão Livre, vou posicionar o mouse aqui, eu vou dar um pouco menos de zoom para ficar mais fácil de posicionar. Então eu vou posicionar, apareceu a setinha, eu clico, e agora eu tenho que posicionar aqui mais ou menos num local. Então eu vou clicar e vou repetir aquele mesmo processo. Agora eu vou clicar aqui, vamos posicionar, vou clicar de novo, e agora é mais simples, é só fechar. Então nós conseguimos fechar essa imagem. E aqui nós temos que ver aqui como que ficou, né? Aqui eu não consigo ver muito bem, porque é tudo preto. Mas vamos ajustar aqui utilizando a ferramenta Forma. Então aqui eu vou posicionar, aqui eu vou tirar o contorno, clicando com o lado direito sobre o vazio. Vou puxar aqui um pouquinho para não ficar muito na borda. Aqui eu vou arredar um pouquinho aqui para ficar mais próximo da borda. Aqui eu acho que é isso mesmo, e aqui também. Só que eu acho que está ficando um pouco torto, então nós podemos puxar essa imagem um pouco mais para cá. Acho que ainda podemos puxar um pouco mais e acredito que tá bom. Então nós criamos aqui a nossa máscara. Então agora nós temos que colocar essa pizza aqui dentro com um pedaço para fora. Aqui, como ele está para baixo, eu vou clicar com o lado direito, vou na opção de ordenar e vou mandar para frente. Você pode ir tanto clicando com o lado direito ou também utilizando o atalho Shift Page Up, que ele vem aqui para cima. Aqui, como se eu colocar a pizza aqui para o lado, ele vai ficar um pouco estranho, então eu vou inverter essa imagem. Eu vou vir aqui na barra de propriedades, vou selecionar a opção de espelhar horizontalmente, e ele vai inverter essa imagem. E agora nós temos que posicionar essa imagem aqui, para que ela fique do tamanho do smartphone e fique aqui também um pedaço aqui da pizza para fora. Aqui, para ficar mais fácil de ver, eu vou colocar um efeito de transparência, então vou selecionar aqui a ferramenta de transparência, vou aqui na barra de propriedades e vou colocar transparência uniforme. E aqui vai ficar mais fácil para mim fazer aqui os ajustes. Vamos deixar ele aqui um pouco com a parte maior saindo. Acredito que aqui está bom. Então eu vou voltar aqui na ferramenta de transparência e vou clicar na primeira opção sem transparência, que ele vai tirar aquele efeito. Agora nós podemos colocar esse objeto aqui em Power Clip. Porém, para colocar em Power Clip, se eu clicar aqui e colocar em Power Clip, ele não vai conseguir encontrar o recipiente. Então nós vamos ter que fazer o efeito contrário. Agora nós vamos ter que jogar essa imagem para trás. Então eu vou clicar com o lado direito, vou aqui em ordenar e eu vou jogá-lo aqui para trás. Aqui ele foi para trás de tudo, mas observe que a imagem ainda está selecionada. E agora nós vamos num jeito diferente. Ou você pode clicar aqui com o lado direito e vir em Power Clip, ou você pode selecionar a opção de Objeto, Power Clip e colocar dentro de recipiente. Vai aparecer a setinha da mesma forma e agora nós vamos clicar aqui sobre o recipiente branco que nós criamos. Então vou clicar e agora nós temos aqui a imagem dentro aqui do smartphone. Porém,
ela não está aparecendo aqui aquela parte de fora que nós queríamos. Para fazer isso, eu vou clicar 2 vezes, ou você pode selecionar a imagem aqui do recipiente. No CorelDRAW 2019, que é o que nós estamos utilizando aqui, você pode vir aqui em editar, para editar esse Power Clip, ou na versão 2018, nas versões anteriores, vai aparecer uma janelinha aqui onde você também tem essas opções. A única coisa que tem de diferente é que ela mudou de posição e mudou o layout. Antes ela ficava aqui, agora ela está aqui. Ou você pode também segurar a tecla Ctrl e dar um duplo clique que você consegue encontrar essa pizza, consegue acessar essa pizza. Aqui eu vou copiar essa imagem, então vou clicar aqui com o lado direito, vou selecionar a opção de copiar, você pode utilizar o atalho Ctrl C, e agora eu vou concluir aqui o nosso Power Clip. Você pode clicar em concluir, ou vai aparecer a opção aqui de você concluir, ou você pode segurar a tecla Ctrl e clicar 2 vezes. E agora nós vamos colar essa imagem. Quando você copia e cola uma imagem no CorelDRAW, mesmo sendo num arquivo diferente, ele vai colar naquela mesma posição. Então aqui vai ficar mais fácil para nós. E agora nós vamos repetir aquele processo para nós podermos recortar essa pizza. Ao invés de sair aqui do CorelDRAW, nós vamos fazer esse recorte aqui também no CorelDRAW. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta mão livre e nós vamos recortar essa pizza. Aqui nós vamos recortar o pedaço de pizza e a mão. Então, nós não precisamos de recortar essa pizza toda. Então, nós vamos repetir o mesmo processo. Eu vou clicar, segurar e ir contornando essa pizza, que nós podemos ir fazendo esses movimentos para dar o efeito aqui mais bonito. Lembrando que para continuar esse desenho, você pode posicionar o mouse sobre o nó até aparecer a setinha e nós podemos ir aqui contornando. Caso você feche essa imagem e ela não tenha sido completada, posteriormente você pode juntar 2 desenhos. Então vamos aqui continuar aqui o nosso desenho. Posicionei e vamos aqui. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, senão a nossa aula vai ficar muito grande e você nem vai querer ver, né? Então vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido. Quando você for fazer, você faz aí o mais perfeito possível para que fique bom. Mas aqui eu vou cortar essa parte aqui, vou pegar somente essa parte aqui da mão, que vai ficar melhor. Então aqui eu estou pegando errado. O que eu vou desfazer com o Ctrl Z e vou continuar aqui. Eu tenho que pegar essa parte aqui da mão. Pegar da mão, vamos continuar aqui com a pizza. Aqui deu uma falha. Então vou voltar aqui utilizando a tecla espaço. E vamos continuar aqui fazendo o corte. Aqui eu vou ir mais rápido porque você já conhece o processo e aqui é tudo repetitivo. Então, aqui você já sabe mais ou menos como que funciona. Quando você for praticar, que é importante você praticar, você já vai fazendo aqui da forma mais perfeita possível, pegando aqui mais detalhes, que o resultado final vai ser mais bonito. Aqui eu vou pegar somente aqui o pedaço de pizza, mas aqui eu acho que já está bom, então nós podemos vir aqui, clicar e fechar esse desenho. E agora nós vamos repetir aquele mesmo processo. Aqui na realidade, se tivesse aqui alguma parte que você queira ajustar, você pode pegar a ferramenta forma e fazer aqui os ajustes que forem necessários aqui para que fique o mais perfeito possível. Feito esses ajustes, vamos voltar aqui para a ferramenta seleção. Eu vou clicar com o lado direito, vou em Power Clip e apareceu a setinha para me indicar onde eu quero. Eu vou jogar essa imagem dentro desse recipiente que nós criamos. Então aqui nós temos aqui a forma criada, que eu posso tirar o contorno
E aqui ficou aqui só um pedacinho aqui para fora. Nós podemos pegar a ferramenta Forma, selecionar, observe que eu criei eu estou com ele selecionado, com os nós aparecendo. Eu vou clicar, segurar e arrastar, eu consigo selecionar vários nós. Então aqui eu vou arrastar e aqui nós temos a nossa pizza com a mão tirando o pedaço de pizza aqui para fora. Agora, para nós não termos que trabalhar com imagem, com outro, eu vou desfazer o que eu tinha feito, eu vou clicar do lado de fora, segurar, arrastar, e eu vou fazer aqui uma área de seleção. Ao soltar, nós selecionamos 3 objetos. Agora eu vou utilizar o atalho Ctrl G do teclado, ou você pode vir aqui na barra de propriedades e selecionar a opção de agrupar, que agora quando nós formos movimentar esse objeto, ele é um grupo. Observe aqui na barra de status que nós temos um grupo de 3 objetos. Então aqui vai ficar mais fácil para nós manipularmos esse objeto. E aqui nós ainda temos aqui a parte da sombra que eu tinha criado. Aqui ele observe que ele está aqui agrupado, nós temos 2 objetos nesse grupo. Nós podemos vir aqui na barra de propriedades e selecionar a opção de desagrupar. Agora nós conseguimos movimentar tanto a sombra, ou melhor, a fumaça, como também aqui o fundo. O fundo eu vou excluir, que nós não precisamos mais dele. E aqui nós vamos colocar esse efeito de fumaça. Aqui observe de novo que ele está ficando para o lado, está ficando debaixo da pizza, nós queremos ele aqui do lado de cima. Então eu vou clicar com o lado direito, vou em ordenar e vou selecionar a opção para frente. Então ele vai vir aqui para frente e agora nós podemos ajustar esse efeito aqui de fumaça para que ele fique aqui bem homogêneo nessa imagem. Então eu vou aqui posicioná-lo aqui, vamos aumentar um pouco. Aqui quando você estiver desenvolvendo seus trabalhos é teste, então você vai ter que ir fazendo, testando, caso não dê certo você corrija, até você chegar aqui no jeito que fique bom. Então aqui está mais ou menos bom, eu vou selecionar o efeito de transparência para que ele não fique tão forte assim, eu vou colocar um pouquinho de transparência nele. Então vou selecionar o efeito de transparência, vou aqui na barra de propriedades, deixar uma transparência uniforme, e aqui no controle nós podemos ir ajustando essas informações aqui até que ele fique com uma quantidade boa. Que eu vou aumentar um pouquinho, para ficar somente um detalhe mesmo. Aumentar mais um pouco. E aqui eu acho que está bom. Então vou voltar aqui para a ferramenta seleção. E agora nós podemos selecionar o efeito de fumaça, segurar a tecla Shift, selecionar aqui também a pizza. E eu vou fazer mais um grupo. Então vou agrupar e agora nós temos aqui todos esses objetos movimentando como se fosse um. Aqui se você observar, essa mão ela está cortada, então nós vamos ter que usá-la aqui na borda. Então vou posicioná-lo aqui na borda, vou selecionar essa imagem da pizza, vou segurar o Shift em relação a esse fundo e vou utilizar o atalho R para alinhar à direita. Então nós alinhamos esse objeto aqui, esse grupo de objetos à direita. Agora nós podemos aumentá-lo aqui um pouco mais, porque o principal que nós queremos divulgar é a pizza. Então nós temos que passar na pessoa, nós temos que causar nas pessoas vontade de comer pizza. Essa imagem ela está até um pouco escura, então eu vou selecionar aqui, eu vou desagrupar tudo. Nós temos a opção de desagrupar uma vez e de desagrupar tudo. Eu vou selecionar a opção de desagrupar tudo. Então eu vou selecionar a imagem aqui da mão, onde nós estamos pegando a pizza, e vou selecionar aqui a opção de editar. Agora eu vou clicar sobre essa imagem e nós vamos deixá-la aqui um pouco mais clara. Deixar ela aqui do lado para ficar mais fácil, para nós podermos visualizar. Então eu vou aqui em efeitos, vou em ajustar, e vou selecionar a opção de curva de tom, que nós conseguimos aqui ajustar essas cores. Aqui eu vou clicar aqui na barra de títulos e vou arrastar aqui para ficar mais fácil para nós visualizarmos. Agora eu posso clicar aqui na setinha e vamos deixá-la aqui um pouquinho mais clara
que vai ficar aqui melhor. Só um pouquinho, agora eu vou dar um OK. Nós podemos vir aqui em concluir ou aqui na opção aqui de baixo e nós temos aqui a pizza um pouquinho mais clara. Agora nós vamos repetir aquele processo. Eu vou clicar aqui do lado de fora, vou criar uma área de seleção onde pegue somente os objetos que eu quero selecionar. Se eu pegasse aqui, por exemplo, a logo também iria agrupar junto aqui, não é o que eu quero. Então, selecionado, eu vou utilizar aqui a opção de agrupar, nós voltamos a ter um objeto. Bom, essa parte aqui já está praticamente pronta, aqui nós temos ainda alguns detalhes para ajustar, mas agora nós vamos para a parte aqui do fundo. Aqui no fundo nós vamos aproveitar esses detalhes aqui que nós temos na logo e vamos utilizar um vermelho, que é uma cor que transmite, que abre o apetite, que transmite fome nas pessoas. Então, eu vou selecionar esse fundo e vou colocar aqui uma cor vermelha. Porém, aqui nós não vamos utilizar esse vermelhão aqui na imagem toda. Nós vamos trabalhar aqui um efeito de gradiente para dar um efeito mais bonito, um efeito mais bacana no nosso trabalho. Então, eu vou clicar aqui na amostra de cores. Observe que aqui na barra de status nós temos essa amostra de cores. Eu vou dar um duplo clique sobre ela e vai abrir a janela de editar preenchimento. Aqui na versão 2019 ela está um pouquinho diferente da versão, por exemplo, da versão 2018, mas ela é basicamente a mesma coisa, tem basicamente as mesmas funções. Então aqui eu vou mudar aqui para a opção de gradiente e observe que ele já mudou aqui para nós. Aqui eu vou dar um OK. Vou jogar ele aqui um pouco de lado, que vai ficar mais fácil para nós visualizarmos. Então, vou voltar aqui na amostra de cores, vou clicar 2 vezes, e aqui nós temos o gradiente. Porém, eu não quero esse efeito de gradiente, eu quero criar um efeito do lado de fora mais escuro, criando aqui um efeito aqui redondo aqui no celular, dando um efeito destacando, iluminando essa parte aqui da pizza. Então, eu vou selecionar aqui a opção de elíptica, que vai dar esse efeito aqui para nós. E nós temos aqui esses pontos. Esses pontos, eles vão nos permitir alterar tanto a cor vermelha, como nós temos aqui, e também a cor branca. Então, aqui eu vou selecionar essa parte branca. Vamos selecionar aqui um vermelho, bem parecido com esse. E você pode clicar aqui. Eu vou selecionar esse ponto novamente, esse marcador, vou clicar sobre a opção aqui de cores e agora nós vamos selecionar uma cor aqui mais escura. E aqui você pode ir trabalhando, você pode ir testando até chegar a um efeito mais bacana de acordo com o que você quer fazer. Então aqui eu acho que está bom, aqui eu vou dar um OK. E nós aplicamos esse efeito. Aqui nós poderíamos trabalhar aqui um pouquinho mais nas cores, mas vamos deixar assim. Observe que aqui nós temos um contorno. Então eu vou clicar aqui com o lado direito e nós vamos tirar esse contorno. E agora nós podemos aqui ainda fazer alguns ajustes. Eu vou vir aqui e vou selecionar a opção de preenchimento interativo e nós conseguimos ajustar esse gradiente. Se você clicar aqui, você consegue tanto mudar as cores, mudar as formas aqui, e nós vamos fazer alguns ajustes. Aqui eu vou diminuir um pouco, vou achatá-lo aqui um pouquinho, para ele ficar somente nessa parte aqui, para dar um efeito mais bacana. E agora vamos começar a arrumar aqui o nosso texto. A mensagem aqui principal, nós vamos colocar aqui na parte de cima, é essa, e aí deu vontade. Então, vou recortar ela, vou selecionar o texto, clicando 2 vezes, vou selecionar, vou clicar e vou colar aqui. Aqui eu vou colocar a mesma fonte em todos esses textos, então você segurar o Shift, selecionar os 2 textos, que eu já consigo alterar a fonte aqui nos 2 de uma vez. Aqui eu já tenho uma fonte aqui já na cabeça, então eu já vou simplesmente selecionar essa fonte. Mas caso você não tenha, você vai ter que vir aqui, deixa eu só selecionar aqui a fonte. Caso você não tenha nenhuma fonte em mente, você vai ter que vir aqui na caixa de fontes e percorrendo aqui fonte por fonte
até achar uma fonte que se encaixe bem naquele tema que você está desenvolvendo. Bom, aqui eu vou utilizar essa e nós vamos aqui começar a ajustar essas informações. Aqui eu vou utilizar o atalho Ctrl+K para quebrar essas duas informações e eu consigo separar esses dois textos artísticos. Vou quebrar aqui, dar um Whats que nós entregamos. E essas informações aqui também eu vou dividir elas. Com esse texto selecionado, eu vou aqui na barra de propriedades e vou colocá-lo aqui no centro. Então ele vai ficar aqui centralizado. Então vou posicioná-lo mais ou menos aqui. O telefone vai ficar aqui perto. E nós vamos colocar o logo da pizza aqui. Agora nós precisamos organizar essas informações. Aqui eu vou apertar o F2, vou criar uma área aqui onde eu quero dar zoom e nós vamos trabalhar aqui nessa informação. Aqui eu vou utilizar o atalho Ctrl+K novamente e vamos quebrar essas informações. Aqui eu vou deixar esse deu vontade um pouco aqui maior. Aqui eu estou segurando a tecla Shift para ele crescer para os dois lados. Observe que quando você somente clica na alça e arrasta, ele não cresce aqui para os dois lados, mas se você segura a tecla Shift, ele vai crescer aqui para os dois lados. Fica mais fácil para você aumentar essa informação. E aí eu vou deixar um pouquinho menor, que ele já não é tão importante. Agora eu vou selecionar esses dois objetos, segurando a tecla Shift, selecionar o fundo e vou utilizar o atalho C para nós podermos alinhar esses dois textos. E aqui eu vou selecionar os dois, passar para branco, porém aqui branco nós não vamos trabalhar com ele branco. Aqui eu vou selecionar essa parte aqui branco, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar aqui um pouco de vermelho. Observe que de acordo com o que eu clico, ele vai ficando aqui um pouco mais vermelho. Então nós estamos aqui misturando essas cores utilizando o atalho Ctrl. E esse deu vontade eu vou deixar ele aqui com um amarelo, mas não vai ser esse amarelão aqui, senão ele fica muito forte. Então nós vamos deixar ele aqui num tom um pouco mais claro de amarelo. Então vou selecionar esse, ficou muito claro. Esse aqui também ficou muito claro, vou deixar esse aqui. Esse eu acho que ficou melhor. Caso você não queira essa cor, você pode vir aqui na amostra de cores, clicar duas vezes, vou ajustar aqui a janela para que eu possa ver aqui o conteúdo e aqui você pode ir selecionando aqui diversos tons aqui de amarelo. Pode vir aqui selecionando, feita a seleção, você pode dar aqui um OK, que essa cor é aplicada aqui para você. Aqui eu vou repetir aquele mesmo processo, vou utilizar o atalho Ctrl+K, vou quebrar essas informações. Vou deixar essa aqui um pouquinho menor e o que nós entregamos aqui um pouco maior. Aqui eu vou até passar esse aqui para cima, vou dar um Alt aqui e o nós integramos aqui separado. Então vou aumentá-lo aqui um pouco. Eu vou colocar esse mesmo amarelo, então aqui eu vou selecionar essa fonte, vou aqui na amostra de cores, vou clicar, segurar e arrastar aqui para a fonte que eu consigo aplicar. E eu vou repetir esse mesmo processo no IAI. Clicar, segurar, arrastar essas cores. E aqui nós podemos selecionar essas duas informações. Eu vou fazer o alinhamento utilizando a tecla C e vou agrupar essas duas informações utilizando o atalho Ctrl+G. Agora nós podemos aumentar aqui e ir ajustando. Esse telefone aqui eu também vou ajustá-lo aqui, eu vou deixar esse DDD aqui numa fonte um pouco menor, vamos deixá-lo aqui no 14 e vamos passá-lo aqui para branco. E vamos aumentá-lo aqui, que ele é bastante importante. Eu vou repetir aquele mesmo processo, vou segurar a tecla Shift, selecionar esses dois objetos e vou alinhar o telefone em relação a essas duas informações. E aqui nós temos a nossa informação mais ou menos pronta. Agora nós vamos importar
aqueles vetores que nós vamos utilizar aqui. Tanto esse aqui também. Eu utilizei também aqui uma logo do WhatsApp que eu peguei também nesse site. Então, eu vou vir aqui, vamos selecionar aqueles efeitos. Aqui no FreePic, ele vai te dar a opção do arquivo Adobe Illustrator e do arquivo EPS. Sempre que você for importar aí que tenha, você dê preferência para o arquivo .ai. Caso não tenha, você escolhe o arquivo .eps. Para você importar, só você clicar e arrastar aqui para o CorelDRAW. Ou você também pode vir aqui na opção de importar e selecionar a opção, porém ele tem que estar descompactado. Então, eu vou aqui diminuir, vou desagrupar, e essas informações aqui nós não precisamos dela. Então, nós vamos apagar, nós vamos precisar somente dessas informações aqui, o restante nós podemos apagar. Inclusive, nós podemos até deixar essas ondinhas aqui para talvez fique interessante para nós podermos utilizá-la. Bom, aqui, separado aqui, ao invés de criar esses efeitozinhos aqui, é mais fácil nós simplesmente pegarmos ele aqui pronto, que fica bem mais fácil para nós. Então, aqui eu vou desagrupar e nós podemos aqui utilizar esses detalhezinhos aqui. Que eu vou desagrupar novamente. E aqui eu vou fazer uma seleção. Vou segurar a tecla Shift. Vou selecionar esses três. Vou colocar aqui na parte de baixo. Vou passá-lo aqui para branco. Eu vou selecionar esses três, passar para branco também. Vou para branco. E vou agrupar, utilizando o Ctrl G. E aqui eu vou... Observe que quando você clica uma vez, ele vai aparecer as alças para você aumentar ou diminuir. Se você clicar mais uma vez, vai aparecer aqui as alças de rotação e nós podemos fazer a rotação. Então aqui eu vou repetir o mesmo processo, vou agrupar e vamos ajustar aqui. E aqui vamos desagrupar também. Eu vou selecionar esses quatro, vou agrupar e vamos colocá-los, rotacionar e vamos colocar ele aqui. Esses aqui agora nós podemos apagar. Aqui até vou desfazê-lo aqui, vou diminuir um pouquinho, vamos rotacionar eles e vamos colocar eles aqui. Acho que vai ficar mais homogêneo aqui para nós. Então, vou selecionar aqui todos. Esse aqui não pegou, então eu vou utilizar o Ctrl G para fazer um grupo e agora nós temos somente esses objetos. Para ele não ficar tão forte assim, eu vou selecionar esses grupos de objetos, vou selecionar a opção de transparência e vou deixá-lo aqui com transparência uniforme. E aqui eu posso ir controlando de acordo ali com o que eu acho que vai ficar bom. Eu acho que ele vai ficar, não vai competir tanto com a pizza, porque o que nós queremos transmitir é a pizza. A primeira informação, a informação primária, a pessoa vê a pizza, tem vontade e aí sim ela vê as outras informações. Agora vamos organizar aqui essas informações. Essas ondinhas aqui eu vou passá-la aqui para branco. E vamos repetir aquele mesmo processo. Vou colocar um efeito aqui de transparência. Vamos deixá-lo aqui um pouquinho mais forte. Essa ondinha eu vou colocá-lo aqui. E essa ondinha vai ficar aqui. Aqui, como nós queremos conversar com um público mais jovem, então eu vou utilizar aqui também aqueles emoticons que nós pegamos aqui. Nós temos aqui o arquivo do Adobe Illustrator, eu vou arrastá-lo aqui para o CorelDRAW. E nós podemos aqui desagrupar esses dois objetos. Aqui eu vou utilizar esse objeto e esse aqui da boquinha também. O restante aqui nós podemos criar uma área de seleção e apagar. E aqui nós podemos colocar
esses dois objetos aqui. Esse aqui eu até vou inverter ele ficar olhando aqui para a parte de dentro. E esse aqui pode deixar dessa forma mesmo. Eu vou deixá-lo aqui um pouquinho maior. E esse aqui eu vou deixar um pouquinho maior para dar uma ideia aqui, meio que de movimento. E aqui para dar um efeito aqui mais bacana, eu vou criar aqui também um efeito aqui criando aqui um efeito de iluminação. Então eu vou colocar esse objeto aqui um pouco de lado. Eu vou clicar com o lado direito sobre ele, eu vou converter em curva, que agora eu consigo manipular esses nós. E vou posicionar aqui no meio, vou dar um duplo clique para abrir um nó e vou excluir esses dois nós. Agora eu vou passá-lo aqui para vermelho e nós vamos utilizar aqui a ferramenta de transparência para criar aqui um efeito de transparência. Então eu vou, ao invés de vir aqui e aplicar o efeito, com o objeto selecionado, eu vou clicar, segurar e arrastar. E aqui eu vou segurar a tecla Ctrl para criar um efeito aqui mais uniforme aqui. O efeito criado, que acho que eu vou aumentar aqui mais um pouquinho do efeito. Eu vou clicar aqui com o lado direito, aqui do lado de fora, e eu consigo tirar esse contorno. Agora eu vou dar mais um clique nele e observe que apareceu essa bolinha. Essa bolinha é o centro de rotação dele. Se eu clicar, segurar e arrastar, agora ele vai movimentar e vai rotacionar de acordo com esse centro de rotação. Então agora eu posso vir aqui, eu vou rotacioná-la aqui um pouquinho para o lado, vou clicar com o lado direito, soltar e soltar com o lado esquerdo. E eu vou utilizar o atalho Ctrl R para repetir essa última ação. Então, quando eu aperto o Ctrl R, ele vai repetindo a última ação que eu fiz. Aqui eu posso ir ajustando. Agora, com esses objetos criados, eu vou criar aqui uma área de seleção e vou agrupar esses objetos. Agora eu consigo movimentá-los como se fosse um único objeto. Agora eu posso posicioná-lo aqui para dar aquele efeito que nós queremos. Aqui eu acho até que ele ficou muito forte, nós podemos aqui tentar deixá-lo aqui um pouco mais... Aqui não vai dar. Mas nós podemos colocar um pouco mais de vermelho sobre ele. Então vamos colocar aqui um pouco mais. Vou clicar aqui na amostra de cores. Vamos tentar aqui selecionar uma cor onde ele se destaque menos. Eu acho que ficou um pouco bom, né? Nós podemos melhorar, mas para a aula não ficar muito longa, vamos deixar assim. Agora nós podemos jogar esse efeito aqui para baixo. Nós podemos clicar com o lado direito e selecionar aqui a opção de ordenar. Porém, ao invés de ir para baixo de todos, se eu clicar aqui para baixo, ele vai para baixo de todos. Então, eu vou clicar aqui com o lado direito. Ao invés de ser para baixo de todos, eu vou clicar aqui, nós vamos ir recuando. Então, você pode utilizar aqui o Ctrl Page Down para ir recuando um por um. Aqui eu vou utilizar o atalho e vou apertando aqui até ele ir para baixo aqui do smartphone. Então, aqui ele ficou aqui e criou aquele efeito. Então, aqui nós podemos ver como que ele está ficando. Caso esteja tudo certo, nós podemos selecionar esse efeito. Nós vamos aqui em Objetos, Power Clip, colocar dentro de recipiente. Agora nós podemos posicionar aqui no início. Observe que esse objeto ele é um pouco maior. Então, se eu clicar aqui, ele não vai conseguir aplicar esse efeito de Power Clip. Eu vou ter que clicar aqui na borda e agora sim ele consegue aplicar esse efeito. Então, nós temos aqui essa borda. Aqui eu vou ajustar aqui esse efeito, esse objeto, e vamos ajustar aqui. Aqui nós poderíamos fazer alguns ajustes, poderíamos fazer alguns alinhamentos aqui melhor, mas eu não vou fazer todos esses ajustes aqui, senão nossa aula vai ficar muito maior. Eu vou deixar aqui, depois posteriormente eu te envio esse arquivo com ele todo editado. Mas aqui a base do nosso trabalho é essa. Aqui nós poderíamos até aplicar um efeito aqui, vou selecionar esses dois objetos. Uma diferença que nós temos aqui no CorelDRAW 2019 é que ele te permite aplicar efeitos de bitmap em um vetor, que são os efeitos não destrutivos.
Se eu vim aqui na versão 2019, caso você queira aplicar esse efeito na versão 2018, você vai ter que vir aqui em Bitmaps, converter em Bitmaps, aqui em CMYK, em 300 dpi. Aqui você dá um OK, ele vai converter esse objeto em bitmap. Aí você pode vir aqui em Bitmaps. Na versão 2019 eles passaram esses efeitos para essa aba, mas anteriormente na versão 2018, por exemplo, ela está aqui em Bitmaps. Nós vamos aqui em efeitos, desfocar e criar um efeito aqui de um desfoque de movimento. Então aqui nós podemos selecionar e ir configurando esse efeito. Aqui configurado, nós podemos dar um OK. Vou selecionar esse objeto novamente. Vou aqui em movimento e vou dar um OK. Aqui posteriormente nós fizemos esses ajustes. Aqui eu vou fazer alguns ajustes e vou deixar esse arquivo aqui para você fazer o download. Depois você pode desmontar e ver como que ele ficou. Bom, aqui devido ao barulho na rua e também a aula está ficando muito longa, nós já estamos com mais de 1 hora de aula, eu parei a aula, eu fiz alguns ajustes aqui, tanto na tonalidade como aqui nos alinhamentos, e a única coisa que eu fiz aqui de diferente foi acrescentar essa sombra. Para você acrescentar esse efeito aqui de sombra, eu vou excluir esse efeito, vou selecionar aqui. Vou agrupar essa parte aqui, tanto do smartphone como também da pizza. Então aqui agrupado. Aqui ainda tem até um efeito aqui de sombra. Deixa eu excluir ele também. Então eu vou selecionar esses objetos agrupados. Vou vir aqui na opção de sombreamento. Vou aqui em pré-definições e vou escolher aqui um efeito de sombreamento. Eu vou escolher esse aqui de plano inferior direito, mas aqui você pode escolher qualquer um aqui que você quiser e fazer os ajustes que você precisar. E aqui nós podemos utilizar os controles para fazer os alinhamentos aqui, para fazer os ajustes aqui na sombra, melhor dizendo. E aqui você pode ajustar a posição da sombra de acordo com o que você acha que vai ficar mais agradável na sua arte. E aqui na barra de propriedades nós ainda podemos fazer algumas configurações. Você pode vir aqui e deixá-la aqui um pouco mais forte ou um pouco mais suave, ou você também pode controlar aqui nesse controle que nós temos aqui na ferramenta. E nós também temos aqui a opção de deixar ela um pouco mais enevoada ou deixá-la aqui um pouco mais sólida. Aqui você pode ir configurando, você pode ir ajustando as sombras até chegar ao nível que você acha que fique mais agradável. E aqui nós temos o nosso panfleto criado. Tanto esse panfleto como o material eu vou deixá-lo aqui para você fazer o download. Então você pode fazer o download, você pode ver, desmontar, ver como que ele ficou e depois você pode montá-lo aqui novamente. É bom você montar novamente para você aplicar todos os conceitos que nós aprendemos nessa aula. E caso você tenha interesse em dominar o CorelDRAW de uma forma muito mais simples e rápida, na segunda-feira eu vou liberar as vagas para uma pequena turma que queira ir além e ser um expert em CorelDRAW em apenas 4 semanas e aprender os principais segredos que te farão desenvolver trabalhos profissionais que são elogiados pelos seus clientes. Na segunda, eu vou te enviar um vídeo com todas as informações do curso, com valor, com garantia, dos bônus, que somente os bônus têm valor de muito mais de R$1.000 e outras informações importantes. Então, caso você tenha interesse, fique ligado no seu e-mail. As inscrições para o curso vão ficar abertas por um pequeno espaço de tempo, ou até se esgotar as vagas. As vagas são limitadas porque eu preciso dar suporte para você. Esse não é um curso onde eu te entrego o material e depois desapareço e você tem que se virar. Eu vou estar com você em cada aula tirando as suas dúvidas. E se você quer realmente dar um passo além e dominar o CorelDRAW, mesmo começando do zero, para aproveitar as oportunidades que ter esse conhecimento vai te proporcionar, tanto de emprego, de atender melhor os seus clientes, ou não ver sua empresa e faturamento dependendo de terceiros, então fique ligado no e-mail que eu vou te enviar na segunda-feira. Então, até segunda!